No ano de 2020, enquanto o mundo sofria com a pandemia e milhões de pessoas ficavam sem emprego, Elon Musk ganhou mais de 150 bilhões de dólares. Isso representa mais ou menos 410 milhões de dólares por dia, durante todos os dias do ano. De investidor polêmico a empresário visionário, saiba como Elon Musk criou empresas pioneiras em seu segmento como PayPal, Tesla e SpaceX e se tornou o homem mais rico do mundo. Eu me chamo Júnior Coelho e você está acompanhando comigo mais uma história de sucesso. Criador de uma das primeiras empresas de pagamentos digitais, CEO da primeira montadora de carros elétricos do mundo, fundador de uma empresa de exploração e turismo espacial e mais uma que desenvolve interfaces neurotecnológicas entre o cérebro humano e máquina. Esse breve resumo poderia facilmente se encaixar para bilionários excêntricos como Howard Hughes, que teve sua história contada no filme O Aviador de Martin Scorsese, ou de um personagem de cinema como o Homem de Ferro da Marvel, mas este é Elon Musk, o sul-africano radicado na Califórnia que dedica seus dias buscando formas de estruturar empresas que transformaram a indústria e o nosso planeta, com muita polêmica e impacto. Através da PayPal, Tesla, SpaceX e Neuralink, Musk vai deixando o seu legado para a humanidade. As pessoas imaginam que por trás de todo gênio existe alguém que sabia desde a infância exatamente o que iria fazer da vida, mas não foi o caso de Elon Musk. Nascido na África do Sul em 1971, ele era muito diferente dos garotos de sua idade. Enquanto eles gostavam de esportes e brincavam nas ruas, Elon se trancava dentro do quarto, jogando jogos de computador e lendo o dia inteiro. E quanto mais ele se comportava dessa maneira, mais ele sofria bullying e agressão na escola. Uma vez, ele chegou a ser hospitalizado por um grupo de meninos que jogou ele da escada e depois o agrediram até ele perder a consciência. Anos depois, Musk prometeu que nunca mais deixaria alguém humilhá-lo. Quando completou 15 anos e ficou um pouco maior, Musk aprendeu a se defender com karatê e luta livre. Antes disso, aos 10 anos de idade, lendo uma revista de computadores, ele teve uma ideia que se tornou a base dos seus primeiros milhões. Com aquela revista, ele descobriu que os jogos que ele adorava era a base de códigos de programação. Então decidiu que criaria o seu próprio jogo. Ele insistiu com seu pai para ganhar um computador, mas ele se recusava. Então decidiu poupar parte da sua mesada e comprar com seu dinheiro. Quando o computador chegou, ele veio com um curso ensinando a programá-lo. O curso era para ser concluído em 6 meses, mas Musk passou 72 horas seguidas sem dormir, aprendendo a programar. Esse traço obsessivo lhe acompanhou por toda a sua vida, sempre que ele trabalhava em algum projeto que considerava interessante. Aos 12 anos de idade, finalmente o jogo ficou pronto. Ele o batizou de Blaster. Por ter sido criado por um garoto, o jogo logo chamou a atenção de uma revista de negócios da África do Sul e Elon recebeu $500 por sua criação. Depois que tudo deu certo, ele se tornou ainda mais entusiasmado com a tecnologia, o potencial dos computadores, e isso lhe atraiu para os livros de ficção científica, que ele alega ter tido grande influência em sua jornada empreendedora hoje. Na adolescência, ele começou a gostar cada vez menos da África do Sul. Apesar de ele viver em uma família rica e ter privilégios por ser branco, Elon não apoiava a segregação racial que acontecia na época e a forma como o governo tratava os negros. Então decidiu não se alistar no serviço militar e queria dar um jeito de se mudar. Nessa época, ele percebeu que se quisesse mesmo ter um futuro trabalhando com tecnologia, então precisava ir para os Estados Unidos. As revistas
Revistas que ele lia retratavam o Vale do Silício como uma terra prometida para jovens ambiciosos como ele, e ele queria realmente provocar impacto no mundo. Elon tentou convencer seus pais a se mudar para a América, mas eles se recusaram. Para piorar, seu pai disse que não apoiava a sua ida e que se ele fosse sozinho, provavelmente não teria sucesso naquele país e acabaria voltando depois de 3 meses. Mesmo assim, Elon Musk tirou a cidadania canadense que tinha direito por conta dos seus avós maternos e comprou a passagem de avião torcendo pelo melhor. Anos depois, em 1992, Musk deixou o Canadá e foi para o lugar onde ele sempre quis morar, nos Estados Unidos. Em terras norte-americanas, ele começou a estudar administração e física na Universidade da Pensilvânia. Em 1995, ele obteve bacharelado em física e economia, mesmo ano em que começou o doutorado na Universidade de Stanford. O doutorado era de física energética, mas depois de 2 dias, Elon Musk desistiu e trancou sua matrícula. Musk já era um homem estudado e tinha tudo para ser uma grande pessoa no mundo acadêmico, mas ele sentia que não era bem isso que ele queria. Musk desejava algo mais ousado, algo importante, que o colocaria nos holofotes do mundo. Foi então que, quando ele tinha 24 anos de idade, Musk abriu a sua primeira empresa, a Zip2. Era uma empresa que provia e licenciava softwares online de guias metropolitanos para jornais. A empresa basicamente fornecia conteúdos para jornais online. A empresa chegou a ter clientes importantes como o New York Times. Fundada junto a seu irmão mais novo, Kimball, a empresa fazia Musk trabalhar muito e dormir pouco, algumas vezes o forçando a dormir no escritório. A empresa de Musk fez tanto, mas tanto sucesso, que anos depois, exatamente em 1999, a Zip2 foi vendida para uma fabricante de computadores por nada mais, nada menos que 307 milhões de dólares em dinheiro e 34 milhões de dólares em opções de ações. Mesmo que ainda estivesse no começo da sua carreira, Musk já era milionário e sabia exatamente o que fazer com tanto dinheiro após a venda da Zip2. Então ele fundou outra empresa chamada X.com, que fazia pagamentos e serviços financeiros online. Como vocês podem ver, Elon Musk e seu irmão sempre foram visionários, tanto que era final de 1990 e eles já estavam criando uma empresa de serviços bancários online. No ano seguinte, a X.com se fundiu com outra empresa e deu origem ao PayPal, principal serviço de transferência de dinheiro online que muitos de vocês conhecem e já devem ter usado. Apesar dessa época já ser milionário, foi só em 2002 que ele ganhou o seu primeiro bilhão de dólares. Ele se tornou bilionário quando o PayPal foi vendido por cerca de 1,5 bilhão em ações. Depois de se tornar um bilionário, Musk fundou a sua terceira empresa, a SpaceX. A empresa foi fundada em 2002 e tinha como objetivo construir espaçonaves tecnológicas o suficiente para fazer voos comerciais espaciais. Enquanto tentava literalmente decolar com a SpaceX, Elon Musk também se envolveu com a Tesla, uma empresa pioneira na fabricação de carros movidos a bateria. O objetivo de Musk era difícil, mas não era impossível. Ele queria consolidar a Tesla como uma empresa de automóveis elétricos em um país onde o consumo de gasolina era extremamente alto. O primeiro carro foi lançado em 2006 e tinha uma autonomia de 390 km com uma única bateria. Apesar de que o negócio aparentemente estava indo bem, a Tesla quase faliu. A falência só não veio graças a um empréstimo de 456 milhões de dólares fornecido pelo governo americano. Enquanto isso, a SpaceX trabalhava a todo vapor. Em 2008, a NASA concedeu à SpaceX a permissão para que a empresa pudesse realizar transporte de cargas para a Estação Espacial Internacional e, quem sabe, no futuro próximo, também transportar astronautas. Em 2012, foi o ano em que a SpaceX finalmente entrou para a história da NASA. No dia 22 de maio daquele ano, a empresa lançou o Falcon 1.9, um foguete não tripulado que foi
foi enviado para a Estação Espacial Internacional com suprimentos para astronautas. A SpaceX foi a primeira empresa privada a enviar uma espaçonave para a Estação Espacial Internacional, mas as façanhas de Elon Musk e da SpaceX não paravam por aí. No ano seguinte, outro Falcon 9 conseguiu transportar um satélite para um lugar onde certamente o satélite jamais conseguiria chegar sozinho. A SpaceX conseguiu o mesmo feito em 2015, quando lançou outro Falcon 9, desta vez equipado com um satélite que tinha a missão de observar as emissões extremas do Sol que afetam as redes de energia e os sistemas de comunicação da Terra. No dia 6 de fevereiro de 2018, Musk entrou mais uma vez para a história. Desta vez, a SpaceX lançou um super foguete, o Falcon Heavy, no espaço. Só que desta vez ele levava um Tesla Roadster, um carro esportivo elétrico, acompanhado de um manequim. O carro viajou em direção à órbita de Marte e ficará no espaço por muitos anos, ao menos segundo os planos de Musk. Em maio de 2020, a SpaceX lançou um foguete tripulado com 2 astronautas da NASA rumo à Estação Espacial Internacional. Ao regressar à Terra, Musk conseguiu mais uma façanha. Há 45 anos, uma cápsula não voltava para a Terra com astronautas em segurança. E esse foi mais um feito incrível da empresa de Musk. Enquanto planejava todas essas missões espaciais, Elon Musk mexia seus pauzinhos em outros empreendimentos. Enquanto a Tesla superou o valor de mercado da Ford e da General Motors, em 2017 ele construiu uma enorme fábrica de baterias no deserto do estado de Nevada para abastecer os seus carros. Ele também é cofundador da SolarCity, uma empresa de painéis solares, e vice-presidente da OpenAI, uma empresa de inteligência artificial. Fundador e CEO da Neuralink, uma empresa de pesquisas médicas fundada em 2016. Não satisfeito com seus filhos estudando nas escolas tradicionais, ele também criou uma escola chamada Ad Astra, uma expressão em latim que quer dizer para as estrelas. A escola funciona desde 2015 em Los Angeles e foca em trabalhar as habilidades, interesses e aptidões de cada criança. Com essa longa caminhada, Elon Musk se tornou bilionário e o homem mais rico do mundo. E não se engane em pensar que Elon Musk quer apenas enriquecer. Ele se preocupa com a preservação do futuro da raça humana. E por isso ele criou a Musk Foundation, uma empresa que se dedica à exploração espacial e na descoberta e fontes de energias renováveis limpas. Esse foi um pouco que sabemos da história de Musk. E se você gostou da história desse grande empreendedor, é só clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na tela para conhecer a história do homem que inspirou Elon Musk. Grande abraço e tchau!